Boa noite a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos e nesse momento solicito ao vereador Gilmar Carpegiani que faça a mensagem do dia. Boa noite a todos. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todos aqueles que amam ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Aguardamos o seu mandamento, porque esta é a caridade de Deus, que aguardamos o seu mandamento, e o seu mandamento não são pesados, porque todos o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo é nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isso é Jesus Cristo, não só por água, mas por água é por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai e a Palavra, e o Espírito Santo. Estes três são um. E os três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso, e fez por quando não creu no testemunho que Deus tem seu Filho. Testemunho é este que é Deus. Palavra do Senhor. Obrigado, vereador Carpegiani. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário que realize a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, se me permite, gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Conforme o pedido verbal da vereadora Simone, então os vereadores favoráveis ao pedido de dispensa da leitura da ata, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem. Então, diante do resultado, fica dispensada a leitura da ata, e a ata então, será visitada e assinada por todos, e desde já declaramos ela aprovada. Dando continuidade, daremos início então à apresentação dos expedientes, e nesse momento solicito então ao nosso primeiro secretário que realize a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Boa noite a todos. Ofício 113. Tenho pelo presente encaminhar cópia das indicações 312 e 315, também do requerimento 119 e 122, ficando no aguardo do envio das informações, conforme o dispositivo constante do artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Ofício 104. Senhor Prefeito Municipal, tenho pelo presente em cumprimento a indicação verbal e da senhora da vereadora Simone, apresentada na sessão ordinária dia 2 de setembro, nos quais tiveram apoio de todos os vereadores, solicitar a possibilidade de implantar no município de Contendo o sistema de confirmação por telefone de comparecimento às consultas médicas que são previamente agendadas, ainda visando proporcionar um atendimento mais humanizado. Sugestiona-se a realização de uma pesquisa inquérito com os usuários do sistema de saúde do município para colher informações no sentido de apurar a real eficácia das necessidades de agendamento prévio para a realização de consultas médicas nas UBS do município. Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que, com a espera entre a solicitação de agendamento e a realização da consulta médica é grande, em alguns casos passando de 30 dias. Quando chega o dia agendado, o paciente já melhorou ou até mesmo esqueceu da consulta. Essas vagas muitas vezes não é preenchida, o que prejudica os usuários. Ofício 105. Venho pelo presente solicitar disponibilização de recursos financeiros para atender despesas do legislativo relativo ao mês de setembro de 2019, de acordo com a lei orçamentária. Solicito que os referidos recursos sejam transferidos para o Banco da Caixa Econômica Federal, na conta corrente 00005, CNPJ 01578 070 00194. Ofício 106.
Tenho por presente encaminhar parecer técnico 1/2019, emitido pelo servidor Edson Luiz Ferreira, ocupante do cargo de técnico legislativo, tendo em vista o protocolo número 147, de 2 de setembro de 2019. Aí, Alberto Neto, presidente. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar os expedientes recebidos. E conforme a ordem disposta no nosso regimento, iniciaremos pelos diversos. Por favor, pode apresentá-los. Senhor presidente da Câmara Municipal, Ari Alberto Neto. Senhor presidente, a parte de cumprimentá-lo cordialmente, venho pelo presente solicitar a sessão do espaço da Câmara Municipal de Contemo, no dia 13 de setembro de 2019, às 17 horas, a fim de realização de palestra, cunho informativo é de utilidade pública, referente ao tema panorama da cirurgia de obesidade bariátrica pelo Sistema Único de Saúde SUS, no Brasil e no Paraná, que foi apresentado na 20º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, realizado em Curitiba no período de 15 a 18 de maio de 2019, onde contamos com 30 convidados para o evento. Dr. Wilson Paulo dos Santos, cirurgião bariátrico. Obrigado, secretário. Sendo assim, seguindo a ordem disposta no regimento, passamos a apresentar os expedientes recebidos do Poder Legislativo e nesse Poder Executivo. E nesse momento, solicito a apresentação do ofício número 286 de 2019, que encaminha respostas às indicações do número 289 a 300 de 2019 e também a resposta ao requerimento de número 114 de 2019. Ofício 286, com relação às indicações e requerimento abaixo relacionados, informamos. Indicação 289, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de instalação de luminária para iluminação pública em toda a extensão da rua Estanilau Moura, na localidade Serrinha. A solicitação foi repassada pelo competente para análise de execução. Indicação 290, que seja analisada a possibilidade de instalação de postes e braços de luminária para iluminação pública em toda a extensão da rua Adão Bosque, na localidade Serrinha. A solicitação foi repassada pelo competente para análise da viabilidade do serviço. Indicação 291, que seja verificada a possibilidade de realizar a limpeza das margens do leito do rio da Mandioca, localizado próximo da rua João Ferreira Gaspar. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. Indicação 292, que seja analisada a possibilidade de instalação de cortinas de lona retrátil no pátio onde os alunos fazem as refeições, que seja estudada a possibilidade de ampliação e reforma da cozinha da Escola Municipal Rui Barbosa, localizado no bairro Pedro Machado, nesse município. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise de viabilidade do serviço. Indicação 293, que seja verificada a possibilidade de manutenção da ponte sobre o rio Pedro Machado, na localidade de Mato Branco, mais precisamente próximo à propriedade do senhor Miguel Burma, com a consequente abertura do leito do rio, limpeza e a colocação de manilhas maiores para aumento da vazão de água. Ainda, se possível, elevar o nível da estrada, bem como realizar o serviço de encerramento e patrulhamento em toda a extensão da referida estrada. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e viabilidade do serviço requerido. Indicação 294, que seja verificada a possibilidade de realizar a remoção da palmeira caída em frente ao Hospital Municipal de Quirina Franca Elise Padilha. O serviço será executado no prazo de 30 dias. Indicação 295, que seja verificada a possibilidade de execução do serviço de patrulhamento na estrada Francisco Estado, na localidade de Santo Antônio. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise e execução no prazo de 30 dias. Indicação 296, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de limpeza e roçada nas margens da rua Sargento Josué Gervásio Vaz, localizado no loteamento Jardim Itaperubá. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise no prazo de 30 dias. Indicação 297, que seja verificada a possibilidade de plantação de matas bulbos no final da rua Mariano Laclausito e na rua Maria do Carmo Cordeiro dos Santos, ao lado do posto da Sanepar. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise, pois para impedir a circulação de veículos na referida área, há necessidade de fechar a rua, que impediria também a circulação de pedestres. Ainda o mata-bulbo deve ser implantado somente no limite da zona urbana com a zona rural. Indicação 298, que seja verificada a possibilidade de atendimento prioritário em relação ao transporte dos pacientes que fazem hemodiálise. Em anexo segue informação da Secretaria de Saúde. Indicação 299, que seja verificada a possibilidade de colocação de manilhas e a troca das manilhas existentes na rua Professor Ana Stanislavski da Silveira. A solicitação foi repassada ao setor competente para análise. Indicação 300, que seja verificada a possibilidade de colocação
manilhas na rua Matias Soares Cordeiro, mais precisamente entre as ruas Mariana Maclau Stipper e Orlando Furishi. A solicitação foi passada no competente para análise no prazo de 30 dias. Requerimento 114, que seja encaminhado essa Casa de Leis informações sobre a possibilidade de realização de pavimentação asfáltica ou com bloquete na localidade de Campestre, sendo em frente ao posto de saúde até a entrada do cemitério, quais sejam. Existe previsão para a realização da referida obra? O Poder Executivo já realizou um levantamento na área para apurar a extensão e valores que poderão ser gastos na obra. Em caso positivo, caminhar documentos que comprovem a realização do referido levantamento, tal como o projeto, etc. A solicitação encontra-se às metas da administração e será realizada conforme dotação orçamentária. Carlos Gino, Estado, Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar assim os expedientes recebidos do Poder Legislativo. E nesse momento solicito a apresentação do requerimento de número 123, 124 e 126, iniciativa da vereadora Simone Bojan. Requerimento 123. Que seja enviado essa Casa de Leis informações referentes à taxa de manutenção anual do cemitério municipal para o exercício de 2019 e anos anteriores, quais sejam. Com base em quais critérios foram estabelecidas as taxas de manutenção anual no cemitério municipal, instituídas pelo Decreto 274 de 2018, 277 de 2018 e 43 de 2019, informar detalhamento e encaminhar documentos que comprovem necessidade da formação dos valores estipulados, quais serviços estão incluídos na manutenção do cemitério, especificar todos os serviços realizados ou disponibilizados e encaminhar documentos que comprove a prestação do serviço. Requerimento 124. Que seja enviado essa Casa de Leis informações referentes ao atendimento médico nas UBS básicas de saúde, UBS do município, quais sejam. Quantos médicos atualmente atendem as UBS do município? Encaminhar lista detalhada contendo identificação do profissional, carga horária que realiza, local de atendimento e dias da semana em que trabalha cada UBS. Quantas unidades de saúde estão sem médico no momento? Quais medidas estão sendo tomadas para solucionar a falta de profissionais nas UBS do município? Qual é o prazo estipulado para novas contratações e resolução do problema? Encaminhar documentos que comprovem as ações que estão sendo realizadas. Requerimento 126. Que seja encaminhada essa Casa de Leis informações referentes ao envio e retirada de guias, encaminhamento para consulta e exames com especialistas nas unidades básicas de saúde, UBS do município, quais sejam. Qual foi o motivo da alteração do serviço de envio e retirada de guias e agendamento de consultas e exames com especialistas ser retirado das unidades básicas de saúde e concretizado na central de marcação de exames, justificar o motivo alegados, encaminhar documentos que comprovem a necessidade da referida alteração. Foram realizadas reclamações ou sugestões por parte dos pacientes para que o envio e recebimento das guias fosse realizado diretamente na central de marcação. Em caso afirmativo, encaminhar documentos que comprovem as alegações. Simone Bojan, vereadora. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora o requerimento de número 125 de 2019, esse iniciativa do vereador João Gilmar Fetzkowski. Requerimento 125, que seja enviado essa Casa de Leis informações a respeito do plano de cargos, carreiras e remuneração do Magistério Público Municipal de Contenda, quais sejam. A realização da revisão para atualização do plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Contenda já foi concluída? Em caso positivo, encaminhar essa Casa de Leis cópia do referido plano, com as devidas atualizações. Em caso negativo, justificar o porquê não foi concluído, tendo em vista que a atualização do plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Contenda teve início no ano de 2016, apresentando uma data limite para a conclusão do mesmo. Quais ações o Poder Executivo Municipal adotou durante o ano de 2018 para possibilitar a atualização do plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Contenda e, ao mesmo tempo, cumprir o que dispõe a lei da responsabilidade fiscal? João Gilmar Fetzkowski, vereador. Obrigado, secretário. Então, na sequência, agora solicito a leitura dos requerimentos de número 127 a 137, todos iniciativa do vereador Silvio Espino. Que seja encaminhada essa Casa de Leis informações sobre os secretários municipais e diretores de departamento do município, quais sejam. Enviar relação nominal e atualizada dos secretários municipais e diretores de departamento que fazem parte do quadro de funcionários do município de Contenda.
que seja encaminhada essa casa lei informações sobre o diário de bordo da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, quais sejam: qual é o funcionário público responsável pelo controle de frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde? O controle da frota está seguindo o que rege a Instrução Normativa 02/2019 da Controladoria Geral do Município, de 14 de junho de 2019, artigo 5º a 7º, apresentar toda a documentação comprobatória. Instrução Normativa 02/2019, artigo 5º, toda vez que um veículo ou máquina ou equipamento for deslocado para o devido serviço, deverá ser preenchido o diário de bordo constando data, horário de saída, quilômetro, odômetro na saída ou hora, orímetro de saída, horário de chegada, quilômetro, odômetro de chegada ou hora, orímetro de chegada, local de trabalho ou destino, objetivo da viagem, nome da secretaria com assinatura do secretário responsável, nome e assinatura do motorista ou operador. Artigo 6º. A capa do diário de bordo deverá ser identificada no mínimo com placa do veículo, de identificação da máquina ou equipamento, mês e ano corrente, nome da secretaria. Artigo 7º. Anotações adicionais também deverão ser registradas em campos específicos, sendo eles abastecidos, trocas de óleo, trocas de pneus, lavagens, quando for o caso. Requerimento 129. Que seja encaminhado essa casa de lei informações sobre o maquinário da Prefeitura Municipal. Quais sejam: qual foi o serviço realizado no terreno do senhor Aramis Turque, no dia 5/9/2019, enviar cópia dos comprovantes de pagamento das horas em que foi utilizado o maquinário. Requerimento 130. Que seja encaminhado essa casa de lei informações sobre o pregão 14/2018 e o número 42/2019, quais sejam: qual empresa foi a ganhadora do pregão 14/2018, informar data de início e fim da prestação do serviço, quantos funcionários foram contratados pela empresa ganhadora da licitação, em quais órgãos da administração essas pessoas desempenharam suas funções, encaminhar a relação dos locais. Em relação ao pregão número 42/2019, qual a previsão para que a empresa que venha a ser vencedora da licitação realize a contratação de pessoal para atender às necessidades dos órgãos públicos? Nesse período, como o órgão público estão fazendo para suprir a falta de mão de obra? Requerimento 131. Que seja encaminhada essa casa de lei informações sobre o recap da rua Francisco Sotel Cordeiro, quais sejam: qual empresa restou ganhadora da licitação da referida via? Informar o orçamento global detalhado da ampliação dos valores referente ao recap da rua Francisco Sotel Cordeiro, conforme preconiza a Lei 8.666, de 21 de 6 de 93, na seção 2º, artigo 6º, inciso 9. Informar com base no que diz o artigo 6º, inciso 20º da Lei 8.666, as informações referentes à obra. Informação detalhada em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme determina a Resolução 4/2006, controle externo das obras públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, seu artigo 5º, segundo letra C. Requerimento 132. Que seja encaminhada essa casa de lei informações sobre a falta de merendeiras e zeladoras nas escolas municipais, quais sejam: por que o Poder Executivo ainda não supriu a falta de merendeiras e zeladoras nas escolas do município? Quais ações o Poder Executivo está adotando para solucionar esse problema, em especial a Escola Municipal do Campo Nossa Senhora das Graças, no distrito de Catanduvas do Sul? Por que razão o gestor municipal não realizou a contratação antes do contrato anterior encerrar, gerando transtorno nas escolas municipais pela falta dos profissionais citados? Quem é o funcionário público responsável pela elaboração do planejamento público que visa evitar que as escolas sofram com a falta desses profissionais? Requerimento 133. Que seja encaminhada essa casa de lei informações sobre a defesa civil, quais sejam: encaminhar a relação nominal de todos os membros que compõem a defesa civil, quais atividades são desenvolvidas pela defesa civil no município, em especial na área de prevenção. Requerimento 134. Que seja encaminhada essa casa de leis informações sobre os agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate endemias, ACE, quais sejam: a classe de agentes acima mencionados tem recebido os materiais essenciais para a execução de seus trabalhos diários, tais como jaleco, camiseta,
prancheta, canetas, cadernos, crachá, bolsa, boné, repelente, protetor solar, guarda-chuva, capa de chuva, entre outros. Em caso afirmativo, informar a relação discriminada de agentes que recebem os materiais e quais itens foram entregues. Caso não tenha sido entregue, informar o motivo. Já foi realizada a licitação para a compra de software específicos visando a implantação de tablet para os agentes? Em caso afirmativo, caminhar o processo licitatório. Em caso negativo, informar os motivos da não realização. Requerimento 135. Que seja encaminhada essa casa de lei informações sobre o Departamento de Iluminação Pública, quais sejam. Quem é o responsável pelo Departamento de Iluminação Pública? Quem é o responsável pela entrada e saída de materiais para a manutenção da iluminação pública? Requerimento 136. Que seja encaminhada essa casa de lei informações sobre as próximas eleições para os CDIs, quais sejam. Quais providências estão sendo tomadas para as próximas eleições para diretores dos CDIs? Quais serão as mudanças e quais critérios serão adotados para as eleições? Será criada a comissão para analisar essa questão? Em caso afirmativo, informar a forma que será realizada a composição da comissão. Requerimento 137. Que seja encaminhada essa casa de lei informações sobre o diário de bordo da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, quais sejam. Quem é o funcionário público responsável pelo controle de frota dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos? O controle da frota está seguindo o que rege a Instrução Normativa 2/2019 da Controladoria Geral do Município, Controladoria Municipal Geral, de 14 de junho de 2019, artigo 5º a 7º. Apresentar toda a documentação comprobatória. Instrução Normativa 02/2019, artigo 5º. Toda vez que um veículo, máquina ou equipamento for deslocado para o devido serviço, deverá ser preenchido o diário de bordo constando data, horário de saída, quilômetro, odômetro da saída ou hora, orímetro de saída, horário de chegada, quilômetro, odômetro de chegada ou hora, orímetro de chegada, local de trabalho ou destino, objetivo da viagem, nome da secretaria com assinatura do secretário responsável, nome e assinatura do motorista ou operador. Artigo 6º. A capa do diário de bordo deverá ser identificada no mínimo com placa de veículos ou identificação das máquinas ou equipamentos, mês ou ano corrente, nome da secretaria. Artigo 7º. Anotações adicionais também deverão ser registradas em campos específicos, sendo eles abastecimento, troca de óleo, troca de pneus, lavagens quando for o caso. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar o requerimento de número 138 de 2019, essa iniciativa dos vereadores Antônio Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espínola e Simone Bojano. Os vereadores que se subscrevem no exercício de suas atribuições legais, regimentais, solicitam que seja rejeitado o pedido de tramitação de regime de urgência do projeto de lei 016/2019, iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público na administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, conforme especifica e das outras providências, pois a matéria é complexa e carece de mais tempo para apreciação pelas comissões permanentes desta Casa. Ademais, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência é que dispensa as exigências regimentais, interstícios ou formalidades para aprovação de proposição. O Poder Executivo, em sua justificativa, aponta somente para o aprimoramento do disposto da Lei Municipal número 1342, de 4 de abril de 2012. Trata sobre o assunto do seu título 3º, da contratação por tempo determinado, artigo 34 a 45, ainda de forma genérica. O prefeito se refere ao cumprimento ao princípio da continuidade do serviço, no entanto, não especifica-se. Atualmente, o município está sofrendo com a falta de algum profissional, muito menos quantas vagas devem ser preenchidas que possam justificar o regime de urgência solicitado. Ante o exposto, solicita-se a apreciação plenária do presente requerimento para rejeitar a solicitação de tramitação em regime de urgência, feita pelo Poder Executivo no projeto de lei 16/2019, para que o mesmo siga o trâmite ordinário do processo legislativo, tendo em vista a complexidade da matéria. Antônio Carlos Pedro Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espínola e Simone Bojano, vereadores. Obrigado, secretário. Passamos agora à apresentação das indicações. Neste momento, iniciaremos pela indicação número 316 de 2019, iniciativa do vereador Gilmar Carpegiani.
Indicação 316, que seja realizada a possibilidade de realização do serviço de manutenção e revitalização da Praça Bento Ferreira Padilha, Jardim Santa Isabel, bem como a reforma da quadra de esportes e da tabela com área de basquete. Gilmar Carpejano, vereador. Obrigado. Secretário, passamos a apresentar as indicações de números 317, 318 e 319, todas propostas pela vereadora Simone Bojano. Indicação 317, que seja realizado o serviço de manutenção do calçamento existente na rua 15 de novembro, no distrito de Catanduvas do Sul. Indicação 318, que seja verificada a possibilidade de publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidade, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município. Indicação 319, que seja analisada a possibilidade de disponibilização do estagiário para desenvolver atividade administrativa junto à unidade do Correio do Distrito de Catanduvas do Sul. Simone Bojano, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora as indicações do número 320, 320A, 331, todas iniciativas do vereador Silvio Espínola. Indicação 320, que seja verificada a possibilidade de realização de ação concentrada no bairro Moradias, Itaperubá. Indicação 321, que seja verificada a possibilidade de realização de ação concentrada no bairro Loteamento do São João. Indicação 322, que seja verificada a possibilidade de realização de ação concentrada na localidade de Pedro Machado. Indicação 323, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e colocação de tampas da caixa de captação de água fluvial na rua 15 de novembro, no trecho entre as ruas 1º de setembro e Pará, em especial no trecho em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Indicação 224, que seja verificada a possibilidade de tomada de providência visando cobrir ações de vandos e roubos no interior do cemitério municipal. Indicação 325, que seja verificada a possibilidade de manutenção nas escolas municipais de Campo Nossa Senhora das Graças, do distrito de Catanduvas do Sul, dos seguintes itens: torneira da cozinha que não esquenta, lâmpadas queimadas, furo no fogo em virtude de boteiras, banheiros entupidos, vazamento na sala dos professores depois da retirada da pia, alarmes que estão sem acionar devido nas salas antigas e a inexistência de alarme no prédio novo. A indicação 326, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e cercamento na estrada principal da localidade Passo a Passo, mais precisamente próximo ao barracão do Formiga. A indicação 327, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de patrulhamento e cercamento na Rua da Polônia. A indicação 328, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de troca de lâmpada queimada no bairro São Pedro, próximo ao secador de grãos, mais precisamente em frente à residência do senhor José Hilton Sabino. Indicação 329, que seja verificada a possibilidade de promover o atendimento das necessidades com relação ao fornecimento de alguns itens aos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate às endemias, ACE, em nosso município. Indicação 330, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de troca de lâmpada na rua que vai da Escola Rui Barbosa até o trevo que vai para o distrito de Catanduvas do Sul. A indicação 331, que seja verificada a possibilidade de realização do serviço de troca de lâmpadas e manutenção do reator de um poste na Vila Ribas. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora a moção de congratulação número 008 de 2019, iniciativa do vereador Gilmar Carpejano. Moção 08. O vereador que se subscreve com fundamento no artigo 246 e em seguimento do regimento interno da Câmara Municipal, submete a apreciação do plenário presente moção de congratulação ao padre Cláudio Valenta pela passagem do seu aniversário, dia 7 de setembro de 2019, devendo ser oficiado o presente ao homenageado, transmitindo nosso reconhecimento pela passagem da data. Gilmar Carpejano, vereador. Obrigado. O secretário passa nesse momento a fazer a inscrição
dos vereadores que desejam comentar os expedientes. Vereador Silvio deseja comentar? Não, senhor. Vereador Gilmar Carpegiani? Dispensa, senhor presidente. Vereador Moya? Não. Vereador Joãozinho? Não, obrigado. Vereador Fabinho? Obrigado, presidente. Vereador João Gilmar? Obrigado, presidente. Vereadora Simone? Sim, senhor presidente. E vereador Toninho? Obrigado, senhor presidente. Conforme inscrição, então passo a palavra à vereadora Simone Bojano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e a todos que aqui se fazem presente. Eu quero falar em especial do meu requerimento de número 126, o qual pede algumas informações referentes ao motivo da retirada do agendamento pelas unidades de saúde quanto à questão das consultas com especialidades e exames. Ou seja, era um envio que todas as unidades realizavam para a central de marcação via malote, daquele documento, daquela requisição do paciente que passava pelo médico e ao sair da sua consulta deixava ele na unidade com o funcionário e o funcionário colocava em um malote, o qual vinha até a central de marcação e ele retornava posteriormente agendado. E hoje, na sexta-feira, na verdade, a Secretaria de Saúde optou em retirar esse agendamento e direcionando todos os usuários, os pacientes, a trazerem eles pessoalmente esse documento ali na central de marcação. Então, o que isso gerou dentro das unidades de saúde? Um questionamento do paciente daquele que, vamos usar de exemplo, a situação lá do interior, que vem lá do Pocinho, já anda 13 quilômetros até a unidade de saúde para consultar. Aí ele consulta e o doutor encaminha para um dermatologista, por exemplo, aí ele tem que pegar esse documento e ele vir mais 12, 13 quilômetros até o centro da cidade para deixar ele na central de marcação, sendo que existe um malote que a gente fazia anteriormente, o qual era colocado dentro desse malote e o próprio carro que vinha de lá com o doutor Ezequiel, o médico, ou nas outras unidades também tem os funcionários que são levados da central aqui da secretaria para as unidades, distribuídos de manhã e recolhidos à tarde. Então eles até alegaram no questionamento que eles retiraram por falta de transporte, mas todas as unidades têm um carro que vai e vem. Então, no meu ver, é uma colocação que não justifica, né? Sendo que era um serviço que era bom, que ajudava o paciente, não só lá do interior, mas aqui também das outras unidades, Serrinha, Campestre, enfim, todas as unidades, loteamento, o qual ele saía do consultório, ele deixava com o funcionário aquele sua solicitação, chegava aqui na central, aí quando agendava, retornava, e o agente comunitário de saúde, que vai todas as manhãs registrar sua digital na unidade, ele pega esse encaminhamento e ele devolve para o paciente em sua residência agendada. Então é um serviço que era oferecido há anos e foi retirado agora, né? Assim, repentinamente, né? Não entendi o porquê, nem os usuários, tanto é que tive vários questionamentos. Então, eu peço para a secretária que justifique com mais clareza o porquê dessa retirada, ou até mesmo que pense na possibilidade de retornar esse serviço, sendo que é um serviço que não traz custo ao município, ele já sempre foi oferecido, né? Então, eu não vejo motivo concreto para essa retirada. Então, peçamos que seja analisado com carinho e que seja retornado esse serviço. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Simone. Bom, não havendo mais nenhum vereador inscrito, todas as indicações hoje apresentadas serão encaminhadas ao Poder Executivo para que o mesmo possa analisá-las e tomar as devidas providências. E já com relação aos requerimentos apresentados e a moção também de congratulação, todos serão votados a seguir já na ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, informo que as votações dos requerimentos serão de forma agrupada, levando em consideração o autor da proposição. Apresento para a votação os requerimentos, então, desses números 123, 124 e 126, todos iniciativa da vereadora Simone Bojano, para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado os requerimentos 123, 124 e 126 por 8 votos. Nesse momento, apresento para a votação o requerimento 125, de iniciativa do vereador João Gilmar Fiatkoski. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovado por 8 votos o requerimento 125 de 2019. Passamos a apresentar para a votação os requerimentos de números 127 a 137,
Todas as iniciativas do vereador Silvio Espírito. Vereadores favoráveis a esses requerimentos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovados os requerimentos de número 127 a 137 por 8 votos. Passamos à votação do requerimento número 138, de iniciativa dos vereadores Antônio Padilha, Gilmar Carpegiani, Silvio Espíndola e Simone Bojan. Vereadores favoráveis ao requerimento número 38, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovado o requerimento 138 por 8 votos. Nesse momento, apresento para a votação a moção de congratulação número 008 de 2019, essa iniciativa do vereador Gilmar Carpegiani. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, também declaro aprovada a moção de congratulação número 8 de 2019 por 8 votos. Na sequência, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que faça a leitura do projeto de lei número 13 de 2019, de iniciativa da mesa diretiva para a primeira discussão e votação. Projeto de lei 013, artigo 1º, fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$10 mil para as dotações abaixo especificadas. Artigo 2º, para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados os recursos no valor de R$10 mil de anulação parcial das seguinte dotação orçamentária do orçamento em vigor. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala de sessões, 3 de agosto de 2019, mesa diretiva. Obrigado, secretário. Apresento então para a primeira discussão e votação. Lembrando que o referido projeto recebeu parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, parecer favorável também da Comissão de Orçamento e Finanças. Se algum vereador desejar comentar, por favor, o faça, senão passamos direto à votação. Não havendo comentários, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado no primeiro turno o projeto de lei número 13 de 2019 por 8 votos. Senhor presidente, solicito neste momento a dispensa de interstício com relação a esse projeto número 13, para que fosse realizado a segunda votação, dado o tempo de apreciação que o mesmo tem. Obrigado. Então, conforme a solicitação de pedido de dispensa de interstício feita pelo vereador João Gilmar Fetikoski, coloco em votação esse pedido de dispensa de interstício para a deliberação do projeto de lei número 13 de 2019 em segundo turno, ainda na presente sessão. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão, e os contrários, por favor, manifestem-se. Então, diante do resultado, fica aprovada a dispensa de interstício. E solicito, então, nesse momento, já ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize somente a leitura da súmula do projeto de lei número 13 de 2019, de iniciativa da mesa diretiva para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 13 de 2019, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$10 mil. Obrigado, secretário. Então, apresento para a segunda discussão e votação o referido projeto. Se algum vereador desejar comentar, por favor. Se não, passamos à votação. Passamos à votação, então, do projeto de lei número 13 de 2019, segunda votação. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, fica aprovado em segundo turno o projeto de lei número 13 de 2019 por 8 votos. E não havendo mais nenhum expediente a ser deliberado na ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. E nesse momento, convido o vereador Silvio Espíndola para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite aos senhores vereadores. Boa noite aos senhores que estão nesta casa, neste momento. A você, meu amigo, me acompanha pela rede social. Eu quero aqui, nesta noite, senhor presidente, usar a tribuna
e quero falar a respeito do projeto de lei número 013 de 2019. Que esse exemplo que nós estamos dando nesta casa aos nossos funcionários, que aqui alguns estão presentes neste momento, que isso sirva de exemplo ao nosso executivo municipal, tanto a minha pessoa quanto os demais legisladores desta casa. Já fizemos várias solicitações ao nosso executivo municipal a respeito do auxílio de alimentação, que muitos dos nossos funcionários ganham um salário baixíssimo. Além disso, senhor presidente, muitos sequer não recebem nem sequer um calçado digno para exercer a sua própria profissão. Não tem sequer um uniforme adequado para esses funcionários. Mas então, que isso servisse de exemplo a ele, e ele realmente reconhecesse esse direito dos nossos funcionários públicos municipal, para que ele viesse a ceder e lá também implantar o auxílio de alimentação, que iria favorecer não um, mas vários funcionários que prestam serviço para a nossa comunidade e que precisam realmente ser reconhecido esse direito deles. A segunda questão, senhor presidente, que eu venho a essa tribuna, é a respeito do nosso cemitério, sobre os vandalismos que lá ocorrem no dia a dia. Eu acho estranho do nosso executivo municipal, aonde abaixa o decreto número 43/2019, aonde ele altera a taxa de manutenção anual do cemitério para o exercício de 2019, aonde lá se encontra um funcionário com um cargo comissionado elevado, presidente do partido do nosso prefeito, que não tem a dignidade de sequer, quando ele sai às 17 horas, fechar o portão do nosso cemitério. E aí o vandalismo corre solto, como ocorreu a semana passada. Aí eu me questiono e me pergunto, junto aos senhores, não só a mim que solicitei, mas já vi várias indicações dos senhores, da senhora vereadora, que já fizemos em conjunto, aonde o vereador Carpegiani já foi questionado desde o início do nosso mandato, e que infelizmente ou lamentavelmente até hoje ele ignora, entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas o qual, além de não ter o respeito com esta casa, não tem o respeito com os nossos moradores que ali têm seus entes queridos. Isso é triste, é lamentável o que ocorre, mas para lançar um aumento e cobrar, isso ele faz. Colocar um funcionário que lá ganha aproximadamente 7 mil reais, também isso ele pode fazer. Aos senhores, lá nós temos um funcionário público que, olha, já enterrou algumas pessoas. Espero que ele também não venha fazer o meu enterro. Mas quero dizer assim, os senhores sabiam que nem a areia para ele fechar o caixão daquela pessoa, do seu ente querido que veio falecer, o prefeito nunca comprou. Ele tirava do seu salário como funcionário público para comprar esse material. Eu não sabia. Quando fiquei sabendo, mandei lá uma carga de areia para que ele não tirasse mais do seu minguado salário
para atender aquilo que é de interesse coletivo da nossa sociedade. Então isso é triste, quando a gente vê o nosso prefeito, aonde tem indicação minha, a 213, em 17 de 5 de 2019, 2 de 5 de 2018, 2 de 7 de 2018, então eu digo assim, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele não está nem aí, nem comigo, e nem com os senhores vereadores, e quanto mais ou menos com a população. Que ontem nós estivemos lá no velório, eu estive lá no velório, não sei se vocês estiveram, daquela humilde pessoa, Alessandra, que teve um ataque epilético dentro da sua residência e caiu, bateu na sua cabeça e veio entrar nisso na quarta-feira, e que ontem essa senhora entrou em óbito e deixou ali 3 crianças, filho do nosso amigo Barba, o mecânico dessa cidade. Chegando lá, nem um pulo, nem bujão, nem o motor da geladeira, enfim, tudo já foi roubado. Como é que fica isso? Onde está a responsabilidade dessa administração? Está difícil, né? Se nem o cemitério está podendo cuidar, imagina a cidade. Mas enfim, o outro item que me traz aqui, senhor presidente, ao usar essa tribuna, a vocês, senhores vereadores, senhora vereadora, aos demais presentes, a você que me acompanha aí pela rede social, é respeito ao projeto de lei número 08 de 2017. Veja bem, se nós formos, não vamos comparar, né? Mas vamos analisar. O Poder Executivo, em sua justificativa, aponta, né, a disposto da Lei 1342 para a gente mudar, do artigo 34 a 45, dando os poderes a ele contratar funcionários, né, da forma do CLT dentro da administração pública. Mas é engraçado, né? Ele manda quase igual ao projeto aqui nessa casa, o projeto de lei 08/2017, onde foi se travada uma discussão nessa casa com algum vereador, ou melhor, 1, 2 ou 3, porque nós estávamos dando autonomia para ele, através desse projeto, para ele contratar, ou melhor, a extinção dos cargos de assistente operacional, cozinheira hospitalar, lavanderia hospitalar, merendeira e zeladora hospitalar, dos quadros geral dos servidores do município, no qual esse projeto virou uma lei, e essa lei foi aprovada por todos nós, vereadores. Onde ele diz, na suma do projeto, no artigo 1, ele discrimina a questão da tabela operacional, assistente operacional 154, cozinheira 1, cozinheiro hospitalar 2, lavandeira hospitalar 1, merendeira 18, zelador hospitalar 1, e aí vem assistente operacional 97, cozinheira 1, cozinheiro hospitalar 2, lavandeira hospitalar 3, merendeira 2, zelador hospitalar 3. Não sei se vocês lembram, isso aconteceu aqui nesta casa em 2017. Agora, o que me estranha? Ele tanto pediu, ele tanto solicitou, junto à sua base aliada da sua administração. Na época, como eleito na oposição, também achei que no momento era o correto dentro da nossa administração. O que hoje nós encontramos, senhores vereadores e senhoras vereadoras? Não vou dizer aqui que nós temos uma determinada funcionária dentro de uma escola municipal, onde ela tem que chegar às 5 da manhã, onde ela tem que limpar toda a escola, todo o pátio, ela tem que fazer a merenda escolar de 200 crianças, ela tem que servir as 200 crianças,
E ela sai de lá às 7 horas, ou melhor, às 19 horas. Para mim, isso se chama quase uma escravidão dessa pessoa. Mas nós demos poderes a ele para ele terceirizar. A lei 17.000 de 28 de julho de 2017, aonde ele também, do grupo operacional e o ocupacional, está aqui. Nem isso ele fez, nem isso ele está cumprindo. Por quê? Porque a sua administração está faltando se empenhar mais e fazer um planejamento correto daquilo que a nossa sociedade, os nossos alunos, os nossos pais, os nossos professores, os nossos funcionários realmente precisam. Ele abriu, veja bem, em 8/6/2019, ele fez o digital. E essa empresa, a Diga Comércio de Refeições e Serviço Limitada, foi a vencedora para executar o serviço dentro da nossa administração, aonde tivemos vários problemas. Mas enfim, com um passo lento igual a tartaruga, ele conseguiu lentamente procurar solucionar o problema. Esse contrato venceria 8/6/2019. Até o momento, até essa presente data, aonde foi lançado em 17 de junho de 2019 o processo para abrir a licitação e abertura da proposta, no dia 4/7/2019. Até o momento, se mantém aí uma briga. E os nossos funcionários, ou melhor, os CMEIs, as escolas públicas municipais, alguns setores públicos, têm a falta de funcionário. Aí, me perdoe, ele vem aqui, novamente nessa casa, com a sua cara de pau, vim pedir novamente um novo projeto, que é a contratação por tempo determinado, aonde ele já tem um projeto, aonde ele tira de um para colocar no outro, desmembrar um projeto só. Concordo, mas por que ele não procura cumprir esse, aonde dentro da rede municipal nós estamos com dificuldade, aonde nós temos funcionários que estão dando o seu sangue, o seu couro dentro para essa administração e recebe um minguado de um salário, onde não tem o respeito das pessoas, porque por lá estar no comando ou na direção. Isso para mim é vergonhoso do legislador. Me sinto triste e magoado quando vejo esse tipo de uma senhora da idade que ela tem sair da sua casa, como tantos outros que nós temos, 5 da manhã e retornar para sua casa às 19h30. E tem que trabalhar por 5. Aonde que está o respeito e a consideração do nosso prefeito, o senhor Carlão, pelos seus funcionários? Que nem calçada ele compra para esses servidores que ficam na rua, trabalhando, ajeitando as manilhas, trabalhando ao lado das máquinas, erguendo manilha, cortando árvore, e aí vai. Ou melhor, podando árvore, e aí vai. Nós não encontramos na nossa administração um funcionário que tenha sequer um uniforme, além de ele ganhar um salário, perdão da palavra, desgraçado, ainda ele tem que vir com a sua roupa no seu dia a dia para exercer a sua função na nossa administração. É essa administração que nós temos dentro do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e aos demais que estão aqui presentes nessa casa, e a você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha pela rede social. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador Silvio. Na sequência, convido o vereador Gilmar Carpegiani para fazer uso da tribuna. Vou dispensar, senhor presidente. Passamos a palavra à vereadora Simone Bojano. Obrigado, presidente. Dispenso. Passamos a palavra, então, ao vereador Toninho. Obrigado, senhor presidente. Dispensa. Não havendo, então, mais nada a tratar, agradeço a presença dos novos vereadores, também das pessoas que estão no plenário e que nos assistem via online. Declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de setembro, em horário regimental. Obrigado a todos e uma boa noite.